As pessoas conseguem ver a presença de Deus naquele homem. As pessoas conseguem ver a glória de Deus naquele homem. O que você está dizendo, Juninho? Eu estou dizendo que Jesus está em você. Desde que você foi batizado, sacramento do batismo, Jesus está em você. Mas, Juninho, por que as pessoas não percebem? Por que as pessoas não percebem, amado? Não percebe porque você é um vaso de barro. E esse tesouro precioso está guardado no vaso de barro. Paulo fala, porém nós temos tesouro, que é Jesus, Espírito Santo, em vaso de barro, para que transpareça claramente que esse poder extraordinário provém de Deus, não de nós. Amado, você é um vaso de barro, mas dentro de você tem um líquido precioso, que é o Espírito Santo, que é Jesus, que é a sua essência, é o Pai. Deus está em ti. E amado, eu quero dizer que Deus quer que você se transfigure, que você fique transparente. O vaso precisa ficar transparente como um copo. Nós precisamos nos desnudar, precisamos ficar nu, transparente, para que as pessoas não enxerguem a nós mesmos, mas enxerguem a glória, enxerguem nossa essência, enxerguem o Senhor que está em nós. O Senhor nos chama a mostrar Jesus ao mundo, não com palavras, mas que elas olhem para nós, e como Paulo, veja como Cristo vive neles, que possamos dizer, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E amado, o rosto de Moisés brilhava, mas nós devemos brilhar mais do que Moisés, muito mais, porque trazemos em nós a presença do ressuscitado dentro de nós. Moisés trazia a glória de Deus no rosto, nós trazemos o Senhor dentro de nós. Moisés não tinha o Senhor dentro dele, não tinha, no Antigo Testamento o Espírito não descia dentro do homem, mas em volta. Nós temos a presença de Deus em nós. Moisés tinha a glória de Deus refletida nele, nós temos a presença do Cristo em nós, transfigurado. Mas o que acontece? Não somos transparentes, porque as pessoas não veem o Cristo em nós, porque o nosso coração não está no Senhor. Nós ficamos presos a coisas secundárias, né? Eu me centro em mim mesmo, e não me torno transparente. Por quê? Porque eu estou preso a coisas pequenas, ou outras coisas. Eu fico fragmentado. Nossa, meu trabalho, eu perdi meu emprego, minha namorada me largou, meu esposo me deixou, minha esposa me deixou, eu estou com esse problema, com aquele problema, e nós ficamos em volta do problema, dos problemas, o meu grupo de oração, a minha comunidade, tal, e aí você fica fragmentado, e seu coração não está no Senhor, e quando as pessoas olham para você, elas veem que você é um homem fragmentado, um homem dividido, um homem que está com o coração em vários lugares. A boca fala daquilo que o coração não está cheio. Do que você tem falado? Jesus, paz, amor, alegria? Ou você fala, estou com tal problema, meu marido, minha filha, às vezes a gente só fica isso, remoendo os problemas. Não sou santo não, irmão. O Juninho está falando, deve ser um santo, né? Esse camarada deve ser uma santidade. Não, amado. Mas eu me lembro um dia, que eu tenho um amigo meu, é um grande profeta, chama Carlinhos Costa. O dia que ele foi na minha casa, e ele é o maior profeta que eu conheci, né? O maior profeta que eu conheci. Como ele foi na minha casa, eu tinha meus 19, 20 anos, ele é um profeta, Deus usava muito aquele homem. Eu tinha muito problema, meu pai bebia, minha mãe bebia, meus irmãos não participavam da igreja, muita briga em casa, meu pai brigava com minha mãe brigava com meu pai, e eu falei, o Carlinhos Costa vai lá em casa, a gente vai assim, né? Ele vai colocar a mão na minha cabeça, meu pai vai parar de beber, minha mãe vai parar de beber, meu pai vai parar de brigar com a minha mãe vai parar de brigar com meu pai, e vai resolver meus problemas. Aí o Carlinhos Costa chegou na minha casa, e abriu a Bíblia, e ele falou assim para mim, Marta, Marta, para mim, anda muito inquietas, te preocupa com muitas coisas, uma só é necessária, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Juninho, fita em Jesus,
Juninho, coloca o seu coração em Jesus. Porque é isso, Marta convidou Jesus para ir para a sua casa, e ela foi fazer muitas coisas para o Senhor, mas não fez a coisa mais preciosa, que era ficar com o Senhor. E às vezes nós fazemos a mesma coisa, amado, nós fazemos muitas coisas para o Senhor, pregamos em nome do Senhor, curamos em nome do Senhor, cantamos em nome do Senhor, evangelizamos em nome do Senhor, aí fazemos excursão em nome do Senhor, tudo para o Senhor, a minha vida é de Jesus, o meu trabalho é de Jesus, mas o meu coração não é do Senhor, os nossos olhos não estão centrados em nosso Senhor, e a palavra fala, aonde estiver o vosso coração, ali estará também o vosso tesouro. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro, e amado, o nosso tesouro é Jesus. Paulo diz a nós, o nosso olhar tem que estar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Nós não podemos tirar os olhos do Cordeiro, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Amado, ande, Juninho, os problemas, olhe para o Senhor, e as dificuldades, olhe para o Senhor. Eu não vou afundar? Vai afundar uma hora, mas não vai morrer não. Fica tranquilo. Sabe por quê, gente? Eu me lembro de Pedro. Pedro, estava o Senhor ali, né? Vindo sobre as águas, né? Jesus tem cada coisa, né? Veio sobre as águas. Aí o Senhor falou, quem está aí? Pedro perguntou, né? Quem está aí? Sou eu. Se for você mesmo, se for você, deixa eu ir até você sobre as águas. E o Senhor falou, então vem. E Pedro começou a andar. Ele andava não sobre as águas, mas sobre a palavra rema vem. E Pedro foi andando. E foi andando, e Pedro foi andando, e a gente fala, Pedro afundou, calma, não afundou ainda não, e Pedro foi andando, e nós pregamos, e Pedro afundou, calma, não afundou ainda, e Pedro foi andando, e Pedro afundou, calma, Pedro não afundou ainda, e Pedro foi andando, Pedro só afundou, quando estava pertinho do Senhor, porque os olhos dele estavam voltados para o Senhor, e quando ele chegou pertinho, ele desviou o coração por um segundo, e começou a afundar, mas estava tão pertinho, já tinha tanta intimidade, que Pedro pegou pela mão, o Senhor pegou Pedro pela mão, você não vai afundar não, e, aliás,